Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa noite de sábado, voltando aqui com as últimas notícias, né, dos preparativos finais do Fluminense para o Fla-Flu. A meu ver, dá para chamar de decisivo esse Fla-Flu, principalmente para a continuidade ou não do trabalho de Fernando Diniz. Não dá para cravar que ele sairia em caso de derrota, em caso de insucesso, mas ele está numa situação muito delicada, principalmente depois das manifestações essa manhã dos torcedores na porta do CT. Vou trazer mais algumas repercussões dessa manifestação, mais alguns bastidores, falar do time. Eu apurei aqui, tenho a escalação confirmadíssima para esse domingo, para o Fla-Flu, né, com algumas novidades e algumas invenções, algumas conservadorices de Fernando Diniz, né, que a gente não consegue entender, algumas repetições meio esdrúxulas. Vou falar disso daqui a pouco, e de uma novidade exclusiva aqui para você, uma emergência de última hora que já deu sorte 2 vezes esse ano. Vem comigo que eu conto para vocês. Bora! O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não está inscrito, está esperando o quê? Tá bobeando aí, cara, tá demorando. Se você se inscrever, né, ativar a notificação, você vai sempre ser avisado dos meus conteúdos, das minhas lives, das notícias, das análises. Então se inscreve aí, porque é de graça, assim como o like. E tanto o like quanto a inscrição são 0800 e importantíssimos aqui para o meu trabalho. Bom, vamos começar falando desse Fla-Flu. Desse domingo, já tenho notícia exclusiva para você. Primeiro vou trazer um pouquinho mais sobre o que aconteceu hoje pela manhã, né? Já mostrei aqui num vídeo mais cedo, você já deve ter visto bastante por aí, os vídeos dos torcedores abordando os jogadores do Fluminense na chegada para o treinamento essa manhã no CT Carlos Castilho, principalmente John Kennedy, Alexander, Felipe Melo e Marlon. Esses 4 foram parados ali no acesso ao CT, baixaram o vidro para ouvir, né, as palavras de ordem, as cobranças dos torcedores, ficaram meio tensos ali, mas depois foram para o treinamento normalmente. Eu apurei que Fred esteve também na porta, né? Não é que os torcedores foram recebidos no CT, não. Ele foi até lá à porta, né? Foi conversar com os torcedores e acabou conversando com eles, acabou tentando acalmar esses torcedores, garantir que o trabalho está sendo feito, aquela coisa, que as coisas vão se ajeitar. Felipe Melo também conversou um pouco mais com os torcedores e a informação que eu tive é que todo mundo participou normalmente do treinamento, apesar dessa cobrança, apesar da tensão, né? Informações do Netflu, por exemplo, de que Alexander teria chorado dentro do CT, eu não consegui confirmar essa informação, mas ele participou normalmente do treinamento. Isso aí eu tenho para trazer para vocês. Não será titular, mas participou normalmente, assim como todo mundo, né? Claro que as manifestações, as cobranças foram comentadas dentro do CT, mas houve um clima de aparente tranquilidade para que o trabalho acontecesse na manhã deste sábado. Quem não participou do treinamento, os jogadores que ainda estão lesionados. Manuel, Marcelo, Isaac, Marquinhos. Sobre Marquinhos eu tenho uma notícia, né? Havia um quadro, poucas horas atrás, até ontem, até sexta pela manhã, um quadro de aparente otimismo em relação à situação dele, mas infelizmente as notícias desse momento não são boas. Eu ainda não tenho aqui o grau da lesão, ou exatamente qual é a lesão do Marquinhos, mas já posso adiantar para vocês que não é algo tão simples assim. Ou seja, ele não volta daqui a uma semana ou contra o Vitória nessa próxima quinta-feira. Provavelmente não vai ser nada disso. Ele deve ficar fora alguns dias, talvez semanas, por conta da lesão que sofreu na coxa, mas por enquanto não tenho ainda a confirmação, né, oficial de qual é a lesão que tem o Marquinhos. Mas a notícia não é boa. Ele está fora do Fla-Flu e deve ficar fora por mais alguns dias e talvez semanas. Vou falar de escalação para vocês, mas primeiro vamos dar uma passada pela escalação do Flamengo, né, gente? Porque o Flamengo está sem vários titulares, ainda bem. Imagina esse Flamengo, líder do campeonato, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, querendo atropelar o Fluminense, como obviamente vai tentar, né, para manter a sua liderança. Imagina o Flamengo totalmente completo. Mas não dá para a gente reclamar de que não teve notícia boa. Olha aí o que está aí no GE, né? Essa notícia é de ontem. Mas o Everton Cebolinha sofreu lesão no quadril e desfalca o Flamengo de 3 a 4 semanas. E tá aqui, ó, o período de ausência de Cebolinha coincide com a disputa da Copa América, que acaba dia 14 de julho. O Flamengo teve 5 jogadores convocados para a competição, e aí esses jogadores também não jogam Fla-Flu, naturalmente, né? Estão na Copa América. Chileno, Pulgar e os uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. Ou seja,
5 jogadores, além do Cebolinha. Ótima notícia, então, a ausência aí por causa de lesão do Cebolinha, mas a má notícia é que no lugar dele vai jogar o Bruno Henrique. Enfim, o Flamengo tem um elenco estrelado, né, galera? É difícil, vai ser jogo duro e eu já tenho informação para você sobre a escalação do Fluminense. Pois é, Diniz vai inventar, tá, gente? Ou nem tanto. Vai inventar se repetindo e abusando um pouco da paciência, posso garantir, de vários dos que estão aqui me ouvindo, né? E até da credibilidade, porque muita gente não está nem acreditando nessa escalação que está sendo divulgada. Mais cedo, o jornalista Vene Casagrande divulgou essa escalação aqui, ó. Está aqui do meu lado: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa. Martinelli na zaga com Antônio Carlos. Ele tirou o Thiago Santos, a zaga que tinha ido bem contra o Cruzeiro. Bem assim, né? Mais ou menos. Levou 2 gols, mas tinham ido relativamente bem a dupla Antônio Carlos e Thiago Santos. Não será repetida. Martinelli, mais uma vez, improvisado. No meio-campo, Gabriel Pires ganhou a posição com aquele segundo tempo contra o Cruzeiro. Lima, Renato Augusto e Ganso. É isso mesmo, gente. Renato Augusto e Ganso juntos nesse Fla-Flu. E na frente, só 2 atacantes, John Kennedy e Germán Cano. Então, galera, o Diniz, né, que está numa situação dificílima, em que está precisando do resultado, em que está precisando acalmar as coisas, entrar com o que pode ser mais lógico no Fla-Flu, ele vai arriscar tudo. Né? Ele gosta do all-in, né, como se fala no pôquer. Ele gosta de se arriscar, ele gosta de jogar no limite. Então ele vem novamente com o Martinelli, novamente que eu digo porque já fez isso muitas vezes, e sempre dá errado. Sempre que o Martinelli está na zaga, o Fluminense leva pelo menos um gol em cima dele. Martinelli na zaga simplesmente contra o Flamengo, que tem Pedro e Bruno Henrique apenas como atacantes. Martinelli vai ser zagueiro. Tá bom para vocês? Pois é, Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, que está contundido. Antônio Carlos também está ali, porque Manuel está fora. Felipe Melo também está fora, não treinaram, estão fora, estão lesionados. E aí no meio campo, Gabriel Pires, que pode ser uma boa nova aí, né? Porque foi bem contra o Cruzeiro no segundo tempo. Lima, aquele que não perde nunca a posição, né? Tudo acontece, mas o Lima vai continuar titular do Fluminense para sempre na gestão Fernando Diniz. E aí Renato Augusto e Ganso juntos. Gente, que arrancada de balsa vai ter esse meio-campo do Fluminense contra o Flamengo, hein? É querer arriscar demais botar Renato Augusto e Ganso, um meio-campo obviamente lentíssimo. Os caras têm talento, né? Mas são jogadores, obviamente, hoje sem nenhuma velocidade. Qual vai ser a rapidez na transição desse time do Fluminense no meio-campo contra o meio-campo do Flamengo? E na frente, John Kennedy e Cano, e o Cano em condições precárias, né? Condições precárias no joelho, jogando no sacrifício a temporada inteira. Ah, Ilan, quais seriam as opções? Por que não vem de novo com Thiago Santos e Antônio Carlos? Bota o Martinelli no meio-campo, com Gabriel Pires, tira o Lima, tira o Renato Augusto e bota o Terence, que também entrou bem no finzinho do jogo contra o Cruzeiro. Tenho certeza que seria uma formação mais inteligente. Martinelli, Gabriel Pires, Terence e Ganso. Gente, faz o óbvio. É tão difícil assim fazer o óbvio? Acho que sim, né? Pro Diniz é. Enfim, essa é a escalação divulgada pelo Vene Casagrande e eu chequei, né, apurei e confirmei. Será o time do Fluminense, infelizmente, para esse domingo, né? Estou falando infelizmente, mas estou torcendo muito para que dê certo e para que eu possa chegar aqui depois do jogo e dizer, olha, funcionou. O Diniz fez essa maluquice toda, jogou com Renato Augusto e Ganso juntos, jogou com o Lima de novo no meio-campo, com o Martinelli na zaga, mas funcionou e eu estava errado. Ganhou de 3-0 do Flamengo. Tomara que eu possa chegar aqui e dizer isso. Mas que ele está arriscando tudo, que ele está colocando o máximo de possibilidades para quebrar a cara, para tomar outro tombo contra o Flamengo, eu acho que é arriscar demais. É viver demais no limite, na beira do precipício e brincar com isso. É minha opinião. O que vocês acham? Bota aqui o comentário aqui embaixo. Olha, e vou trazer novidade agora exclusiva para vocês. Pois é, o Fluminense hoje treinou pela manhã, né? Teve protesto, teve aquilo tudo, e agora à noite, agora há pouco, chegou para se concentrar num hotel na Barra da Tijuca. Pô, mas qual é a grande novidade? A grande novidade é que o Fluminense não concentra nunca, gente. Então, foi tomada uma decisão de foco total, de realmente levar esse Fla-Flu como uma decisão, e o time chegou há pouco nesse hotel na Barra para uma concentração que aconteceu pela última vez no jogo contra o Vasco. Aquele jogo que teve festinha no hotel. O jogo
da festinha com mulheres, que acabou em punição para 4 jogadores, incluindo Alexander e John Kennedy. Pois é, o mesmo hotel, é o mesmo regime de concentração, e daquela vez, apesar da festinha, apesar da punição, 3 dias depois, apesar disso, o Fluminense venceu o Vasco no dia seguinte, o único jogo em que o Fluminense venceu um time de Série A nessa temporada de 2024. Quer mais? Se você estiver pensando em superstição, a outra vez que o Fluminense concentrou esse ano, em 2024, só teve mais uma vez. Foi antes da final contra a LDU, na véspera daquele jogo que decidiu a Recopa, e o Fluminense também venceu no dia seguinte por 2-0. Então, gente, além desse senso de emergência, de urgência, né, de foco total, de concentração absoluta, talvez tenha pesado um pouquinho essa superstição de que o Fluminense esse ano só concentrou 2 vezes e venceu os 2 jogos importantes. LDU e Vasco, LDU pela Recopa, Vasco no Campeonato Brasileiro. Então o time está concentrado, literalmente, fechado a chave num hotel na Barra da Tijuca. É só esperar que não haja festinha dessa noite, né? Que os moleques estejam ali monitorados, tenha segurança na porta dos garotos para que o time de fato descanse, para que o time de fato esteja congregado, concentrado e possa fazer um jogo, quem sabe, surpreendente para todos nós e talvez desbancar o favorito e o líder do campeonato nesse domingo. Bota a opinião de vocês aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal e amanhã tem mais com outras informações. Valeu, galera!